Agora são 7h31. De sexta a domingo agora, nesta semana, acontece em Berlim o segundo encontro internacional da FIBRA, Frente de Brasileiras e Brasileiros pela Democracia e contra o Golpe. E a gente vai falar com o Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Que saudade! Guten Morgen, Flávio! Guten Tag para Guten você, Tag já! Marilu. Guten Tag para os ouvintes, os espectadores da TVT. É um grande prazer estar aqui falando com você, com os ouvintes, né? Me deu até vontade de cantar aquela célebre musiquinha, você conhece, né? Sim, Ai, canta! jornal, aqui estou de regresso e humildemente eu peço de volta a minha inscrição. Era o grande Nelson Gonçalves, né? Que Mas enfim, vamos lá. maravilha, que maravilha, que inspiração já essa hora. Que ótimo, Flávio. Olha, é uma felicidade imensa estar falando com você, os ouvintes, eu tenho certeza, os telespectadores também, né? Porque, né, você como nosso colunista, né, sobre as notícias da Europa, sempre ensinou, né? Na realidade, você é um professor, né, Flávio? E a gente está muito feliz em recebê-lo hoje para falar justamente desse encontro, né, da Frente de Brasileiras e Brasileiros pela Democracia e contra o Golpe. Conta pra gente como é que surgiu, né, essa frente e, enfim, qual que é o tema deste ano. Olha, em primeiro lugar, a frente começou a se articular pela criação de vários coletivos, grupos, movimentos de resistência ao golpe que acabou tendo sucesso contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Então, começou assim em várias cidades da Europa, também nos Estados Unidos, outras cidades da América Latina e tudo, começaram a surgir, a se organizar esses grupos de resistência. E também, é claro, começou a haver uma conexão entre eles aqui, sobretudo, devo dizer, aqui na Europa. E em 2017, em janeiro, se realizou o primeiro encontro internacional da FIBRA, que ganhou esse nome, então, Frente de Brasileiras e Brasileiros pela Democracia e contra o Golpe. Esse encontro se realizou em Amsterdã, teve a participação de 107 pessoas, de 22 coletivos, grupos ou movimentos de diferentes cidades da Europa. E também teve a participação de vários convidados, por exemplo, os advogados de Lula, Cristiano Zanin e Valesca Martins estiveram presentes, o advogado de Lula, Geoffrey Robertson, junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, também esteve presente, Breno Altman, Márcia Tiburi, né? E outros convidados também, que Emir Sader, por exemplo, outros aqui, Kalinka Cruz, da Universidade Federal do Pará, Francisco Domingues, da Universidade de Middlesex, no Reino Unido, Tadeu Porto, da Federação Unificada dos Petroleiros, e eu já mencionei a Márcia Tiburi também, que esteve presente em vários debates que duraram 3 dias em Amsterdã. Houve também, eu devo dizer, alguns tipos de conflito entre os grupos. Essas reuniões nunca são inteiramente tranquilas, não vamos fazer de conta que isso não existe. Houve conflitos, houve problemas de gente que queria organizar um outro tipo de evento, mas o fato é que o encontro acabou acontecendo e propiciou um embrião de uma organização maior. Hoje, a FIBRA conta já com mais de 65 coletivos, grupos e movimentos de dezenas de países aqui da Europa, né, e também dos Estados Unidos, do Canadá e da América Latina. Neste encontro, agora, o tema geral é Fomos, Somos e Seremos Resistência. O encontro vai se realizar na sede da Fundação Rosa Luxemburgo, que é ligada aqui ao partido de Linke, embora o encontro, propriamente, nada tem de partidário, nem a participação da Fundação Rosa Luxemburgo, que é mais ou menos como a Fundação Perseu Abramo aí no Brasil. Ela é vinculada ao PT, mas tem completa autonomia. O mesmo acontece aqui com a Fundação Rosa Luxemburgo, que inclusive recebe fundos próprios de fundos partidários do Estado alemão, como outras fundações que existem aqui e que têm colaborado também com a luta pela democracia no Brasil, como é o caso da Friedrich Ebert, ligada ao SPD, e também da Heinrich Böll, que é ligada ao Partido Verde.
E há outras fundações, como a Konrad Adenauer, aqui ligada à União Democrata Cristã, com a qual nós não temos tanto contato, mas também é uma fundação de espírito democrático que realiza trabalhos culturais, debates políticos muito importantes de um ponto de vista conservador, mas não é nada comparável com Bolsonaro, mesmo com o Alternative für Deutschland, que é um partido de extrema-direita aqui da Alemanha. Dessa vez, vão participar como convidados Jean Willis, que aliás esteve presente também em Amsterdã, então como deputado federal, né, do PSOL, Jean Willis e Márcia Tiburi, que agora estão vivendo fora do Brasil devido a ameaças que receberam. Estarão presentes também Breno Altman, Maria Dantas, que é uma brasileira de nascimento, tem cidadania espanhola e se tornou deputada no Congresso espanhol, eleita pela Aliança Republicana de Esquerda da Catalunha. Também virá Renata Souza, deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSOL, e James Green, fundador de um grupo de apoio à democracia no Brasil, nos Estados Unidos. O encontro vai se abrir na sexta-feira, oficialmente vai se abrir na sexta-feira às 18 horas, agora no dia 16, com a apresentação, um debate, não é, sobre a situação brasileira, que será coordenado por Bárbara Santos, que é uma militante do grupo Coringa, aqui um grupo de teatro. Ela militou junto com Augusto Boal aí no Brasil e agora vive aqui na Alemanha. É uma militante também pela democracia aqui no Brasil, extremamente importante. Depois, no sábado, haverá uma reunião de grupos. No sábado, o encontro será fechado para os inscritos regularmente, porque haverá uma reunião de grupos entre os que se inscreveram regularmente e que esses grupos vão elaborar um projeto, uma proposta de uma Carta de Berlim, que será aprovada no domingo pela manhã, assim como uma carta de orientação para a luta política fora do Brasil, né, e também em conexão com as atividades e as lutas políticas aí no Brasil, né, naturalmente. Também no domingo vai haver o encerramento do encontro com a realização de uma manifestação em favor da liberdade de Lula, né. Durante o encontro, haverá duas exposições fotográficas. A primeira sobre Marielle Franco e também a segunda com o tema As Ruas São Nossas, as Ruas do Mundo São Nossas, terá fotografias de Robert Stucker, fotógrafo quase que oficial do Lula, digamos assim, né? E também de fotos dos diferentes grupos, coletivos, movimentos aqui na Europa, sobretudo, mas também em outros lugares do mundo, né? Serão dias de debate intensivo, esperemos que sejam bastante frutíferos. Sim, eu estava esquecendo, inclusive, aqui, no sábado, às 20 horas, em sessão aberta ao público, vai haver a exposição de um filme sobre a situação brasileira, que terá a apresentação do Jean Willis, que estará presente. Haverá também entrevistas com a mídia, com a imprensa, inclusive com a presença de imprensa brasileira. Eu mesmo estarei representando várias mídias brasileiras, entre elas a Rádio Brasil Atual, né, para quem eu enviarei também reportagens, etc., que trataremos mais adiante sobre o resultado deste encontro. É uma coisa muito promissora, a luta aqui se amplia, também há, assim, muita preocupação com o que está acontecendo no Brasil. Vale dizer também que, por exemplo, agora o governo alemão anunciou a suspensão da ajuda ao Fundo de Proteção da Amazônia, coisa que foi desprezada por Bolsonaro, dizendo que o Brasil não precisa disso, devido às constantes rupturas dos princípios desse fundo e também a toda a ameaça que o governo de Bolsonaro vem representando em relação à Amazônia, né? É muito possível que o mesmo aconteça em relação à Noruega, sendo que a Alemanha e a Noruega eram os principais financiadores desse fundo. O Brasil segue nessa rota temerária, absurda, de isolamento internacional e de total submissão, né, ao governo Trump. Bolsonaro até deu uma declaração dizendo que há países europeus que querem se apossar do Brasil, ou algo parecido com isso, da Amazônia, né? E para isso, evidentemente, para ele isso é um insulto, porque ele deve pensar que o Brasil pertence aos Estados Unidos, pelo menos no que se refere à sua política externa. Não só aos Estados Unidos, há uma facção do Partido Republicano, que é a facção mais retrógrada e reacionária desse partido, liderada por Donald Trump, por John Bolton, enfim,
Mike Pompeo, que são os verdadeiros falcões na terminologia norte-americana. Mas o encontro, eu espero, né, terá sucesso e poderá dar realmente orientações, assim, definir balizas para a atuação conjunta desses coletivos e grupos no exterior. Ressalto também que nesses coletivos, que aqui em Berlim o encontro tem o apoio do Fórum Resiste Brasil Berlim, né? Desses coletivos participam não só brasileiras e brasileiros, há também gente desses diferentes países que moram nos diferentes países, que são de outras nacionalidades, né? E que estão continuamente apoiando também a luta pela democracia no nosso país. Muito bem. E domingo vai ser aprovada, então, a Carta de Berlim, não é isso, Flávio? Exatamente. Esperemos que tudo corra tranquilo. Se tudo correr de acordo com o planejado, essa carta deverá ser aprovada e, naturalmente, aí haverá uma ampla divulgação da carta. Não é? Nós estamos trabalhando aqui, devo dizer, em várias línguas também. Nós trabalhamos, sobretudo, em português, evidentemente, mas também em alemão, inglês e, eventualmente, em espanhol, francês e italiano. É o que nós podemos fazer, embora tenhamos até representantes que venham de outros países, como Suécia, né, a Espanha, inclusive Portugal também, naturalmente, né, e outros países próximos aqui, igualmente, como Suíça, é um grupo muito. Há grupos fortes, atuantes na Suíça e em outros países. São diferentes grupos, quer dizer, uma das características desses movimentos é a sua pluralidade, né? Como eu disse, isso muitas vezes pode levar a conflitos que têm que ser administrados, mas também essa pluralidade, essa diversidade, ela é bastante saudável porque garante, de fato, uma maior representatividade para essa luta pela democracia no Brasil. E você sente, Flávio, aí na Europa que cada vez mais o Brasil está tendo aí um papel ridicularizado em relação aqui ao presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu vou começar pelo Canadá. Recentemente, a esposa do primeiro-ministro do Canadá, né, falando para uma plateia de jovens diplomatas, ela declarou que eles não deveriam pensar que fritar hambúrguer fosse qualificação para ser diplomata, porque isso só acontece no Brasil. Ela disse, SIC, estou citando, tá certo? Mas aqui na Europa, realmente, a situação do Brasil, do governo brasileiro, é péssima no filme, embora continue a haver um interesse muito grande pelo Brasil, as pessoas continuam se interessando, né? Inclusive agora com espanto, perplexidade diante do que o governo Bolsonaro vem fazendo e propiciando. Né? Agora, de fato, o papel, assim, o perfil da diplomacia brasileira nesse momento é péssimo. É de isolamento, constrangimento, e, em alguns casos, beira o ridículo, realmente, né? Com essas declarações intempestivas e completamente contrárias à tradição diplomática do brasileira, que sempre foi muito respeitada no mundo. Nem mesmo durante a ditadura, né, houve queda, digamos assim, embora houvesse restrições igualmente, devido ao problema da democracia, da repressão, da tortura, que é elogiada por Bolsonaro, né, mas nem nesse momento houve quebra do respeito pela diplomacia brasileira, e agora a diplomacia brasileira está sendo levada a uma situação de ridículo por esse total, assim, essa total adesão subserviente à política norte-americana. Eu dou como exemplo agora, por exemplo, houve em Genebra, aqui, na reunião da Comissão de Direitos Humanos da ONU, né, e as delegações, ou até mesmo as delegações de países de governos conservadores, como é o caso, por exemplo, de Israel, ficaram chocadas com o papelão da democracia brasileira, defendendo, por exemplo, de acordo com o princípio da política norte-americana de Donald Trump, que uma palavra como gênero deva ser banida das declarações da ONU, porque abre caminho para movimentos que pregam, inclusive, a legalidade do aborto, etc. Quer dizer, coisas assim que vêm do fundamentalismo religioso que tem origem nos Estados Unidos e que hoje domina, né, através do nosso chanceler, inclusive, domina a política externa brasileira. Eu devo dizer, Marilu, Sim. que aqui em Berlim, até a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, que foi a última dos governos democráticos aqui em Berlim, eu conheci
me tornei praticamente amigo, conhecido, tive boas relações com todos os embaixadores brasileiros, das mais diferentes proveniências ideológicas, desde o campo conservador até o campo mais progressista, né? Mas todos eles primavam por um profissionalismo, por um respeito a princípios democráticos, sempre que caracterizaram sempre a diplomacia, ou quase sempre, pelo menos, a diplomacia brasileira, com pouquíssimas exceções, né? E isso, infelizmente, está indo pelo ralo. Exato, eu estava procurando aqui, você estava falando da diplomacia, né, brasileira respeitada, que agora está sendo, né, achincalhada mesmo. O Ernesto Araújo, né, disse o seguinte aqui, dias atrás, aqui na Veja, atribui temas de direitos humanos a ideologias nocivas. Não sei se você É, chegou a ver isso. essa história do marxismo cultural, que é uma invenção dos setores reacionários dos Estados Unidos, ligados ao Partido Republicano, e que é simplesmente copiada por Olavo Carvalho, pela nossa diplomacia, né? Essa história de que o globalismo é uma conspiração marxista, né? Que é um absurdo esse tipo de coisa, Claro. realmente não tem pé nem cabeça, né? Mas é assim, a implantação desse universo paralelo, realmente, onde, infelizmente, a diplomacia brasileira está vivendo. Vale lembrar, por exemplo, que a diplomacia brasileira foi uma das lideranças para a realização do Acordo de Paris de 2015 sobre mudança climática, né? Inclusive, a diplomacia norte-americana, então, liderada por Barack Obama, né, deu uma recomendação oficial para os seus representantes em Paris: sigam a orientação da representação brasileira. Veja só. E agora nós estamos nesse quadro terrível, não é, de nos tornarmos párias ambientais no mundo inteiro, coisa que já está tendo reflexo negativo nas exportações do Brasil. E a situação vai piorar. Com certeza, Flávio. Bom, a gente agradece aqui demais a sua participação hoje. Foi um prazer, a gente conseguiu matar um pouquinho a saudade aqui de você, viu, Flávio? Um grande abraço e até a próxima, que eu sei que você vai me mandar aí mais informações sobre esse encontro tão importante aí em Berlim. Muito obrigada, viu? Um beijo. Eu, eu que agradeço, inclusive por essa promoção, né? Porque eu me senti promovido. Agora eu passei de correspondente regular, remunerado, etc., da Rede Brasil atual, a intelectual regularmente convidado. Não deixa de ser uma promoção. Muito Com obrigado e até a certeza. próxima oportunidade. Tá Até a bom? próxima, Flávio. Um beijo. Falamos aqui com Flávia Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.